Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou a Fernanda e hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse modelinho oval, tá bom? Eu fiz ele em duas versões, tá? Esse aqui eu fiz com barbante, que é 85% algodão. Esse aqui eu fiz com fio barroco, 100% algodão. Vou mostrar para vocês as diferenças. Vou deixar na descrição do vídeo aqui o peso de cada um, tá? Então, já vai facilitar bastante. A medida dele, ele mede 44 centímetros aqui de comprimento por 37, quase 38 de altura, tá? Então, é uma peça bem grandona. Bom, vamos lá. Esse azul aqui, eu fiz com o barroco, como eu disse, a cor Netuno, tá? Esse aqui, eu vou mostrar o barbante que eu tô usando, que é um barbante diferente. É dessa marca aqui, ó, Neves. Eu já fiz algumas peças aqui, tá? Ele mostra esse tex, óbvio que não é assim, mas ele é uma peça, um fio bem mais fininho que o fio do barroco, que o barroco 6, tá vendo? Ó, mostrar aqui pra vocês as duas linhas juntas, tá? Então, por isso que nessa peça aqui, eu precisei fazer uma voltinha a mais aqui, ó. Pode ver que essa parte tá maior, né? Que esse outro aqui, tá? Então, aqui eu fiz só 2 voltas de pontos altos, aqui eu tive que fazer 3, pra dar o mesmo tamanho. Mas eu vou explicar durante a aula, não vai ter problema nenhum. Vou deixar também o peso das peças, vou deixar tudo bonitinho aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá pra gente começar o nosso trabalho. Para confeccionar esse modelo, eu vou usar agulha 3,5, tá? Você pode usar a agulha da sua preferência, o que for condizente com o fio que você vai usar. Bom, vamos lá. A gente vai fazer um cordão aqui de 18 correntinhas, tá? Não precisa deixar nem muito solta, nem muito apertada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Fiz um cordãozinho de 18 correntinhas. Laço meu fio. Não é essa que tá na agulha, eu vou contar aqui a partir dessa segunda, né? Então, 1, 2. Na terceira, eu venho e faço um ponto alto. Esses 2 pontos aqui vai fazer parte da minha curva. Então, aqui agora eu vou fazer 14 pontos altos e vai sobrar essa primeira correntinha aqui, tá? Que é onde a gente vai fazer a outra curva. Então, laço o fio e por 14 espacinhos aqui, eu vou fazer um ponto alto em cada uma delas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sempre pegando na alcinha aqui pra cima, tá? 11, 12, 13 e 14. Sobrou aqui a minha última. Aqui eu vou fazer 7 pontos altos, tá? Que é pra fazer a volta. Então, vamos lá. Peraí que eu quero pegar só essa alça de cima aqui, ó. Isso. Então, um ponto alto. Opa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. É normal, tá? Conforme a gente trabalha, esse início ela abrir, tá bom? Não se desespere. Por isso que é bom deixar um pouco de fio aqui pra gente puxar depois, ó. Você vai segurar aqui nesse ponto e vai puxar o fio com força pra fechar
esse buraquinho que abre, tá? Vou laçar e agora eu vou trabalhar nos 14 pontos altos, voltando eles, tá? Então, vou pegar na alcinha aqui de cima. Toma bem cuidado para você não fazer aqui de novo, tá? Então, 2, 4, 6, 7. Nesses daqui, ó, eu não vou trabalhar, que é meu canto. Só na parte reta, que é os 14, tá? Vou fazer aqui. Quando eu chegar ali na outra curva, eu mostro pra vocês, pra gente continuar. Pronto, olha, fiz os 14 que nem eu falei pra vocês. Então, vamos lá, sem contar a curva. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, tá? Agora, a gente vai fazer essa curvinha aqui. Tem os 2 pontos aqui que vai fazer parte. Então, agora eu vou fazer só 5 para completar os 7. Laço meu fio, venho aqui, ó, onde a gente fez esse primeiro, a corrente, né, e fez o primeiro ponto alto aqui. É lá que eu vou trabalhar, tá bom? Então, ó. 1. Vendo aqui onde eu coloquei o ponto? 2. 3. 4, 5 pontos altos, tá? Dessa maneira aqui eu fiquei. Agora, para iniciar a próxima volta, eu vou soltar aqui meu fio um pouquinho da agulha. Não vou contar essa curvinha, vou inserir entre o primeiro ponto aqui e essas correntes que a gente fez. Então, vou colocar minha agulha aqui, ó, passando pelas 2 alcinhas do ponto, tá vendo? Dessa forma aqui. Vou trazer o fio aqui e vou levar ele lá pra trás. Dessa maneira. Ajusto aqui, pra não deixar muito frouxo, tá? Ó, pra ficar bem rente aqui, sobrando um espacinho pra que eu possa trabalhar. Venho agora pela parte da frente, pego o fio lá atrás e trago. Laço e tiro dos 2. Fiz um ponto baixo, faço mais uma correntinha, fiz o meu primeiro ponto alto. Laço e no mesmo lugar vou fazer mais um, tá? Ô, gente, desculpem. E agora eu vou fazer os 14 pontos altos de novo. Quando chegar aqui na curva, nesses 7 pontos, eu vou fazer 2 pontos altos para cada um, tá bom? Vou fazer aqui o meu, mas quando chegar lá eu mostro. Pronto, gente, ó, fiz os 14 pontos altos, cheguei aqui na minha curva. Aqui eu também vou fazer 14 pontos altos, só que são 2 em cada pontinho da curva, tá? Se você tiver dificuldade, você quiser usar marcador para saber onde é a curva, não tem problema nenhum. Opa. Então, a gente vai fazer 2 pontos em cada pontinho aqui da curva, ficando com 14 no total, tá? Quando eu terminar essa parte aqui da curva, eu vou voltar e vou repetir exatamente o que eu fiz aqui, os 14 pontos altos retos aqui desse outro lado, tá? E aí, quando chegar aqui, eu venho de novo com vocês. Então, fiz a minha voltinha e mais os 14 pontos altos aqui da minha parte reta, tá? Tá ficando dessa forma. Cheguei aqui de novo na minha curva, só que agora aqui eu só tenho 6 pontos pra trabalhar, porque esse primeiro eu já fiz, tá? Então, aqui a gente vai fazer 12, porque o 13 e o 14 já tá aqui no nosso começo. Então, não se esqueçam disso. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sempre 2 pontos altos, tá? No mesmo ponto. 7, 8, 9 e 10. E o 11 e o 12 é naquele ponto, aqui que a gente fez pra fazer esse ponto falso aqui, né? Nesse cordãozinho que ficou na frente. Não tem problema, você vai pegar os 2 fios, ó, do mesmo jeito,
como se fosse um ponto alto, normal, e vai fazer os 2 pontos altos aqui. Tá joia? Então, ficou dessa forma. Eu vou iniciar do mesmo jeito, então, eu alongo aqui meu fio, venho aqui entre os 2 primeiros pontos, passo minha agulha por dentro aqui das 2 alcinhas, levando ela aqui pra frente, dessa forma. Levo o fio, deixa eu segurar o outro aqui que tá sobrando, e puxo lá pra trás essa laçada. Ajusto aqui, pra depois ficar um ponto pra eu conseguir fazer. Insiro novamente pela frente, no mesmo lugar que eu passei minha agulha. Vou lá atrás, trago o fio aqui pra frente, laço, tiro dos 2, fazendo um ponto baixo e uma correntinha. Agora, aqui, a gente vai mudar. A gente não vai fazer uma volta toda fechada, a gente vai fazer uma volta com buraquinhos, com espacinhos, tá? Então, fiz esse ponto e vou fazer uma correntinha de espaço. Laço o fio, pulo um ponto da base, no seguinte, um ponto alto. Uma corrente de espaço, pulo um da base, no seguinte, um ponto alto. Eu vou repetir esse aqui até eu ficar com 8 espacinhos desse daqui. Então, 1, 2 e 3, tá? Pulo um, ponto alto. Meu 4º espacinho. Meu 5º espaço, 6, 7º e o último aqui, o 8º. Esse último ponto, ele sempre vai ficar no 2º ponto alto aqui, ó, do meu primeiro aumento, da minha curva, tá? Tá certinho. Do outro lado, ele vai ficar também no mesmo lugar. Então, eu tenho 8 espacinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? A partir daqui, eu vou ter 6 espacinhos agora, eu vou fazer. Só que eu vou fazer 2 correntinhas de espaço. Vou pular um ponto de base do mesmo jeito. Só que eu preciso fazer mais pra fazer a curva, tá? 2 correntes, laço, pulo um. Então, já fiz o meu primeiro espacinho. 2 correntes, pulo um, venho no outro ponto, um ponto alto, 2 correntes, pulo um, venho no seguinte, opa, outro ponto alto, 2 correntes, pulo um, outro ponto, 2 correntes, pulo um, outro ponto, 2 correntes, pulo um, meu último ponto. O meu último ponto vai dar certinho no último ponto aqui do aumento da curva. Vamos lá contar comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacinhos, tá? E agora, eu vou repetir aqui os meus 8. É normal, viu? A peça, ela fica agora aqui, fechando um pouquinho. Na próxima volta, a gente vai fazer bastante aumento aqui, nessa parte da curva. Então, não se preocupe, tá? Ela vai ficar certinha. Ó, tá vendo? Agora, eu vou fazer uma corrente. E aí, vou fazer os meus bloquinhos ali de 8 espacinhos, né? Então, sempre um ponto alto, separado por uma corrente. E aí, eu venho e pulo um pontinho da base. Pra ficar com os 8 espacinhos aqui. Ó, lembra que eu falei que é sempre no 2º ponto aqui do meu aumento? Vai dar certinho, ó, vou contar com vocês. Aqui é minha curva, dá pra ver, né, que fica mais comprido, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí, aqui, eu vou fazer os bloquinhos, né, separados por 2 correntinhas. Então, 2 correntes, pulo um de base, venho no outro um ponto alto, 2 correntes, pulo um de base, no outro um ponto alto, 2 correntes,
pulo um de base no outro, um ponto alto. Vamos lá até fechar aqui os 6 quadradinhos, espacinhos, como vocês quiserem chamar, que a gente separa por 2 correntinhas. Agora, eu faço 2 correntinhas. Ó, tá? É normal, o meu também fica assim, tá, gente? Não se assustem, tá bom? Não faz a correntinha tão apertada aqui na curva, se der, tá? Que aí fica melhor. Porém, não tem problema que a gente vai fazer aumento agora nessa volta. Então, agora eu fiz aqui minhas 2 últimas correntes e a gente vai finalizar e começar de um jeito diferente. Se você quiser fazer subindo correntinha, se você estiver acostumada, não tem problema. Eu vou mostrar pra vocês um jeito que eu faço, que fica bem discreto, tá? Tá vendo aqui que eu fiz um ponto baixo, lembra? Tá vendo aqui que tem a alcinha da correntinha que eu fiz pra simular um ponto alto? Então, eu vou passar dentro dessa primeira alcinha e dessa segunda alcinha da correntinha aqui, conseguem ver? E vou trazer aqui pra frente, dessa forma. Vou laçar e vou fazer um ponto baixo. Aqui. E uma corrente. Então, eu já fiz como se fosse o meu primeiro ponto alto aqui, dessa forma. Vou laçar o fio, venho aqui onde eu tenho uma correntinha, faço só um ponto alto. Porque a gente tá aqui na parte reta, então aqui a gente não vai fazer aumento, tá? No ponto alto da frente, um ponto alto. No espacinho, um ponto alto. Vou fazer dessa forma, aqui até eu chegar aqui na curvinha, tá? Então, um ponto alto para cada ponto da base e na correntinha a gente vai fazer um ponto alto também, tá? Quando eu chegar ali na curva, eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Fiz aqui a minha parte reta, então, olha, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos, tá? Então, eu não tô contando a partir desse ponto aqui, tá? Agora, a gente vai fazer um ponto alto, repetir, né? Sobre o ponto alto. E aqui onde eu tenho 2 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, toda essa curva vai ser desse jeito. Então, vem aqui no primeiro, um ponto alto, na curvinha, nas 2 correntes, são 3. Então, 1, 2 e 3. Lembra que eu falei que a gente ia fazer aumento? No ponto alto, um sozinho. Nas 2 correntes, 3 pontos altos. Tá? Então, a gente vai fazer essa volta dessa forma. Depois, quando eu chegar aqui na minha parte reta, que eu trabalhar aqui toda essa curva, quando eu chegar aqui onde eu já tenho uma correntinha, eu vou repetir o que fiz aqui desse lado. O ponto sobre ponto e na correntinha apenas um ponto alto, tá? Então, eu vou fazer essa parte porque é bem simples agora, né? Só não esquecer de onde tem as 2 correntes, fazer 3 pontos altos. Eu vou fazer até aqui o fim, pra já adiantar e já volto com essa parte pronta. Eu fiz exatamente como eu falei pra vocês. Nas curvas onde eu tenho 2 correntes, 3 pontos altos. E na parte reta onde eu tenho uma corrente, só um ponto alto, né? Olha como ele já fica certinho, tá vendo? Que não emborca mais, tá? Porque a gente fez os aumentos suficientes na nossa peça pra ela ficar certinha. Agora, eu vou fazer o meu início da mesma forma. Eu solto o fio, venho entre os 2 pontos, né? Passo aqui pelas 2 alcinhas. Levo o fio lá pra trás, ajusto aqui a laçada, pra sobrar certinho, imitando um ponto. Insiro a agulha novamente, trago pra frente, faço um ponto baixo e uma corrente. Viu que aquele ponto, ó, que a gente começou aqui disfarçado, olha como ele ficou perfeitinho. Tá vendo? Nem parece que é uma subida de carreira. Por isso que eu ensinei pra vocês fazer desse jeito, tá? A gente vai trabalhar aqui uma sequência de pontos altos até a gente chegar aqui, ó, nesse último ponto que a gente fez aqui sozinho, em uma correntinha, tá? Então, a partir desse daqui pra frente é diferente. Então, eu vou até pôr um marcador aqui pra você também pode fazer a mesma coisa. Então, a gente vai trabalhar ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui. A partir desse que eu marquei,
é diferente, a gente vai fazer uma outra contagem, tá bom? Vou fazer os meus pontos altos aqui sobre pontos altos e já venho com vocês. Pronto, olha, eu fiz exatamente o que eu falei pra vocês e eu fiz um total de 15 pontos. O 16º ponto eu vou fazer no final, quando eu chegar aqui, tá? E essa forma de início, a gente sempre acaba pulando um ponto. Então, não vai dar certinho a contagem de 16 pontos aqui, que nem deu aqui embaixo, tá? Então, vai ser 15, não tem problema nenhum, a gente vai fazer o último no final. Então, aqui, ó, cheguei no meu marcador, vou mostrar aqui pra vocês certinho onde é. É esse primeiro ponto alto aqui, ó, e já logo aqui eu tenho os 3 pontos nas correntinhas, tá? Então, é a partir daqui que a gente vai começar a contar. Então, vou laçar meu fio, qual vai ser a regra aqui? A gente vai fazer aumentos, nós vamos fazer 6 aumentos no total, tá? Então, eu vou fazer 3 pontos altos, no quarto eu faço aumento, eu vou fazer isso por 6 vezes. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3. Meu quarto ponto, eu vou fazer um aumento. Que são 2 pontos altos no mesmo ponto, tá? Olha lá. Vou repetir. 1, 2, 3. No quarto ponto, um aumento. 2 pontos altos no mesmo lugar. Deu pra entender, né, gente? Vou repetir de novo, ó. 1, 2, 3. Meu quarto ponto é com um aumento. Até agora, eu já fiz 3 aumentos, tá? Então, eu vou fazer aqui o resto. Quando eu chegar aqui no fim, eu vou mostrar pra vocês exatamente onde a gente vai fazer o último aumento. Vai dar certinho, vai ser bem aqui no fim da onde a gente fez esses 3 pontinhos aqui, tá? Eu vou fazer o meu e já volto pra mostrar pra vocês conferirem também. Vamos lá. Pronto, fiz aqui o meu último, que nem eu falei pra vocês que ele ia terminar, ó. Exatamente nesse meu último ponto aqui, ó, de onde eu fiz os 3 pontos, né, das 2 correntes, tá certinho? Então, eu vou conferir, vou contar com vocês aqui os meus aumentos, tá? Olha, 1, 2, 3, 4, 5 e o meu 6º aumento. Agora, eu vou fazer 16 pontos altos e lembra que a partir desse aqui, vou marcar ele de novo, ó, você pode fazer isso aí também, viu, gente, na sua casa. A partir desse daqui, que é o primeiro ponto alto aqui, ó, dessa reta, antes de entrar os 3 pontos altos aqui da curva, eu começo a contar a partir daqui, tá? Então, vou fazer essa minha parte aqui, vocês fazem a de vocês, deu pra entender, né? Eu vou trabalhar por 16 pontos e a partir dessa parte, eu vou começar a contar pra fazer esses aumentos aqui. Faz 3 pontos altos no quarto aumento, 3 pontos altos no quarto aumento, tá bom? Então, vou fazer aqui o resto da minha volta pra gente ir pra próxima parte. Fiz exatamente, gente, o que eu passei pra vocês. Peraí, que a câmera ficou balançando. Bom, fiz exatamente o que eu passei pra vocês. Olha como a peça fica super alinhada, tá? Bem bacana, não pode deixar de fazer esses aumentos certinhos, tá? Lembra que eu falei que faltava um ponto pra fazer os 16, ó? Deu certinho aqui, tá? Ó, terminei aqui meu último aumento, laço e venho aqui e faço meu último ponto alto. Vou iniciar do mesmo jeito. Solto o fiozinho, vem aqui. Opa. Levo lá para trás, ajusto o fio. Agora, a gente vai repetir essa volta aqui de pontos abertos, tá? Separados por correntinha. Mas eu vou explicar tudo bonitinho pra vocês. Então, fiz um ponto baixo, uma corrente. Mais uma de espaço. Laço, pulo 1 e vem. Dessa vez, a gente vai ficar com 7 bloquinhos, ao invés de 8. O 8º eu vou fazer aqui, ó, quando eu for finalizar, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7º bloquinho.
tá? O 8º aqui de espacinho, eu vou fazer no final. Você vai ver que esse ponto aqui que a gente fez tá exatamente alinhado nesse primeiro aqui, ó. Antes da gente começar o aumento, dá certinho, ó. Só você pegar aqui pra ver acompanhar, né, o ponto, você vai ver que dá certinho, tá? Então, vou fazer 2 correntes. Agora, aqui na nossa curva, vai ter o total de 15 espacinhos com as 2 correntinhas, tá bom? Então, vai contando que eu acho que facilita muito pra gente fazer. Então, vou fazer meu primeiro, 2 correntes, pulo 1 de base. Meu segundo, 2 correntes, pulo 1. Meu terceiro, 2 correntes, pulo 1. O quarto, pulo 1. Quinto. Vou acelerar aqui, gente, senão não vamos chegar lá do outro lado nunca, tá? Então, a gente tem que ter o total de 15 espacinhos desse. Vocês vão ver que ele vai terminar exatamente na reta de onde a gente fez da outra vez, lá no começo ali. Vocês vão ver. Dá super certo essa peça, é bem fácil de fazer. Depois que você fizer uma vez, você vai fazer sem assistir essa aula, com certeza, gente. É só não esquecer de ir contando, de ir separando aqui, ó, os bloquinhos direitinho. Vocês vão ver que bacana, ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, se eu for olhar aqui, nessa reta de onde eu fiz esse último, olha lá que interessante. Ele dá exatamente aqui, ó, logo após os 3 pontos aqui da curvinha, tá? Então, dá certinho, tanto um lado quanto o outro. A partir daqui, eu vou repetir uma correntinha, só separando, e aqui agora eu vou ter os 8 bloquinhos de espaço. Então, uma correntinha de espaço, pulo 1, venho no próximo, fiz o meu primeiro bloquinho, uma correntinha, pulo 1, ponto alto no seguinte, meu segundo bloquinho, uma corrente, e vou fazer aqui. Acho que deu pra pegar essa parte, né, gente? Inclusive, o macete de você ir olhando, acompanhando ali o ponto até a direção do ponto de baixo. E também contando o bloquinho, né? Que eu acho que facilita muito ter essa contagem, ó. Cheguei no fim porque eu já sei que aqui, ó, tá os 3 pontos. Então, vamos lá, eu vou contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, agora eu vou repetir os 15 da minha curva desse lado de cá, tá bom? E eu já venho com vocês. Aliás, não se esqueça que vai sobrar esse ponto aqui meio escondido, que é onde a gente vai fazer o último, tá? Então, eu vou fazer até aqui. Quando chegar aqui no fim, eu volto com vocês. Cheguei aqui no fim, fiz os 15 espacinhos, deu exatamente que nem a gente vem conferindo aqui nas outras voltas, tá? Fiz uma correntinha e vou começar de novo que nem eu fiz aqui nessa parte, tá bom? Então, olha, primeiro ponto baixo, tem aqui a alcinha da correntinha, eu vou passar minha agulha aqui por dentro da primeira e da segunda alcinha aqui, ó. Pegando como se fosse assim um ponto mesmo, tá, gente, ó? Opa, soltou, dessa forma. Trago pra cá, ó, tá vendo? Como se fosse imitar que ele virou um ponto. E prendo um ponto baixo. Faço uma corrente pra dar a altura do ponto e agora eu vou preencher aqui. Então, um ponto alto numa corrente e o ponto alto em cima do ponto alto. Quando eu chegar aqui na curva, agora dessa vez a gente vai fazer diferente. Em vez de fazer 3 pontos altos aqui onde eu tenho 2 correntes, a gente só vai fazer 2, tá? Não precisa fazer mais, senão a peça vai ficar embabadando. Então, agora é só ponto alto sobre ponto alto, e para cada corrente que eu tenho equivalente, eu vou fazer o ponto alto. Aqui eu tenho uma só, então faço um ponto só. Aqui eu tenho 2 correntes, então faço 2 pontos altos. Essa volta é a mais fácil, que não tem nada de aumento de segredo.
na próxima tem, tá? Eu vou só mostrar aqui pra vocês. Fazer rapidinho. Pra quando chegar ali na curvinha das duas correntes, tá? Então, é ponto sobre ponto. Em cima da correntinha, um ponto alto. Quando eu tiver duas correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. É bem simples, tá? Vou só fazer um pedacinho para não ficar dúvidas. Cheguei aqui nas duas correntinhas, eu faço 2 pontos altos. Bom? E ponto sobre ponto sempre. Nunca pode esquecer dele, óbvio. Tá joia? Espero que tenha dado para vocês pegar aqui a informação, tá bom? Então, vou fazer toda a minha volta agora, não tem segredo. E aí, já venho aqui pra gente começar a próxima. Prontinho, gente, fiz toda a minha volta, olha lá. Normal, exatamente como eu expliquei pra vocês, tá bem? Ficou bem certinho. Vamos lá, agora antes de começar, eu já vou até marcar de novo pra facilitar a contagem, tá? Então, aqui é onde eu tenho, olha, os meus 2 pontos aqui, no meu primeiro espacinho. No ponto alto anterior, eu ponho o marcador. Então, até aqui, eu vou trabalhar uma sequência só de ponto alto sobre ponto alto. A partir dali, eu vou trabalhar também ponto alto sobre ponto alto, porém, a gente vai ter aumentos. Então, eu vou explicar pra vocês direitinho como eu vou fazer. Fiz de novo aquele início, tá, gente, que eu gosto, que eu acho que fica com esse ponto alto falso, né? Fica a nervurinha aqui atrás, ó. Mas a frente fica perfeitinha, né? Fica bem perceptível. Então, vou fazer um ponto alto aqui para cada ponto da base. Quando chegar ali, eu vou contar aqui e vou falar para vocês quantos pontos no total, tá? Se você não quiser usar o marcador. Deixa só eu terminar aqui rapidinho. Um pontinho para cada um. E marcador, vai pra lá. Teimoso. Então, vamos lá. Eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 pontos, tá? Então, aqui, quando eu for terminar, vai faltar esse 1, 2 e 3 aqui, pra dar os 16 de novo, tá bom? A gente sempre vai ficar agora depois com 16 pontos altos, tá? Da parte reta. Então, vamos lá. Aqui, onde eu coloquei o marcador, eu vou contar a partir desse ponto, tá? O meu início. Então, eu vou contar, fazer 4 pontos altos, no quinto eu faço aumento. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu faço aumento. A gente vai repetir isso aqui 9 vezes. Então, são 9 aumentos que a gente vai ter agora nessa volta. 1, 2, 3, 4, 5 e o aumento aqui nesse 5 que eu fiz, tá? Então, a gente vai repetir essa sequência. 4 pontos altos, no quinto a gente faz o aumento. A gente vai fazer isso toda essa curva aqui, vocês vão ver que vai terminar bem aqui, ó, nessa, onde a gente tem os 2 pontos aqui do espacinho, tá bom? Então, vou fazer toda a minha volta e venho aqui pra mostrar pra vocês aqui no finzinho da curva. Pronto, fiz todinha aqui minha volta, vou até conferir com vocês, olha. Um aumento, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e o meu último aumento, o 9. Fica exatamente aqui, ó, no finalzinho aqui dos 2 pontos altos aqui da minha curvinha, tá? Aí, a partir daqui, eu vou contar 16 pontos altos, porque é a parte reta. Que vai terminar exatamente aqui, aqui. Aqui já entra de novo na minha curva.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos, tá? Ó, e aí, a partir daqui, você vai ver que é esse primeiro ponto antes da onde eu tenho os 2 pontos altos nos intervalinhos. Vai dar certinho aqui, vou fazer os 9 aumentos. Quando eu chegar aqui no fim, ainda falta 3 pontos para completar aqui, que a gente fez 13 no começo só, tá? Então, eu vou fazer toda essa volta. Quando eu voltar aqui, eu vou trazer outras informações do tamanho que tá ficando aqui essa peça. Vou explicar se precisa aumentar, se não precisa, como que você vai fazer, tá? Então, eu vou fazer essa parte e eu venho aqui agora depois com outras informações para ajudar vocês antes da gente fazer o bico. Pronto, gente, olha, fiz tudo como eu falei pra vocês, tá? Se você estiver usando um fio, um barbante 6 mais espesso que esse meu, com certeza sua peça vai estar maior que essa daqui. Eu vou medir aqui e agora eu vou dar a explicação que vai ajudar, tá? Então, vamos lá. Olha, esse aqui, até aqui, ele chegou com 28,5 mais ou menos, tá? 28,5, isso aí, tá bom? Agora, eu tenho aqui a peça que eu fiz com o Barroco 6. Eu acho que ele é bem mais grosso, tá vendo? Olha, eu fiz a mesma quantidade de carreiras. Olha como esse tá bem maior, apesar que aqui ainda já tá o ponto baixo. Mas mesmo assim, olha, se eu for medir até onde eu fiz só a carreira, olha o tanto que ainda falta. Tá vendo? Uma carreira. Então, para esse fio que é mais fino, que eu acho que consideraria mais ou menos como se fosse um fio 4, tá? Pela espessura aqui dele, que a gente vê. Então, eu vou ter que fazer mais uma volta de pontos altos, só que aí eu vou fazer sem aumento. Então, se você estiver fazendo com o fio 6, seu ponto for muito apertadinho, você pode fazer que nem eu vou fazer agora aqui, uma volta de pontos altos sem aumento, tá? Aqui no fio 6 do Barroco, eu não precisei. Ó, que, no entanto, eu vou medir sem contar ali o ponto alto, sem contar essa voltinha de ponto baixo. Aqui eu já tô com quase 31, praticamente 31 centímetros, tá vendo? É o que vai me dar aqui quando eu aumentar essa volta a mais, tá? Então, se você estiver fazendo com fio 6 e precisar aumentar, você pode fazer mais uma carreira que nem eu vou fazer ali, tá bom? Se não, se a sua peça antes aqui já estiver chegando, quando você chegou nesse ponto comigo, Fê, fiz igualzinho você, tô usando, sei lá, Euro-Roma, Apollo, qualquer outro barbante que seja, Cadore, o que for. E já cheguei nos 31 centímetros nessa minha curva, aí agora você espera, tá? Pula aqui essa próxima etapa e aí a gente vai fazer só os pontos baixos, tá bom? Então, espera um pouquinho. É por isso que eu vim medir, que é importante para explicar para vocês, senão sua peça vai ficar muito grande, tá? Se você for fazer que nem eu tô fazendo ali, porque... Como eu medi pra vocês, ó, o do Barroco ficou com 44 de comprimento, tá? Então, ficou maior ainda do que o que eu fiz com o barbante, e sendo que esse barbante eu ainda fiz uma volta a mais. É só pra explicar essa diferença, tá bom? Por causa do fio, da textura. Então, acredito que esse aqui a gente pode considerar um fio 4, tá? Então, vamos lá. Deixa eu tirar o outro aqui. Agora, como eu disse ali, já contei, eu vou fazer uma voltinha de pontos altos sem aumento nenhum. E depois uma de pontos baixos. Eu vou fazer a minha de ponto alto e venho medir para vocês verem, tá? E aí, se tiver ficado alguma dúvida, você escreve aqui nos comentários. Mas acho que deu para entender o que eu vou fazer, né? Uma volta inteirinha de ponto alto sem aumento, para chegar no tamanho que eu preciso, tá? Da peça de 44, 43 centímetros, tá bom? Então, vou fazer o meu e já volto pra gente medir e fazer dali em diante ponto baixo, bico e o que for. Pronto, gente, ó, fiz todinha a volta sem aumentos, tá? Só o ponto alto. Agora, eu vou medir aqui com vocês
para vocês verem o tamanho. 31 centímetros. Então, realmente era o que eu precisava para chegar no mesmo tamanho ali da outra peça que eu fiz, tá? Então, agora eu vou fazer uma voltinha de pontos baixos. Então, se você não precisou fazer essa volta aqui do aumento, né, dos pontos sem aumentos, não tem problema nenhum. Você vai fazer agora igual. Agora, você volta a me acompanhar, tá? Então, uma volta de ponto baixo também sem aumento, a gente vai fazer nessa carreira. Eu gosto de fazer a volta de ponto baixo, porque eu acho que ela assenta bem a peça, ela deixa a base bem certinha, tá? Por isso que eu gosto de fazer. Se você não quiser fazer, não tem problema. Vai ter alguma diferença no tamanho final da peça, óbvio, porque é uma carreira a menos, porém não tem problema nenhum, tá bom? Então, eu inicio sempre daquele mesmo jeito. Vocês veem que é barbante porque tem outros fiozinhos aqui. Deixa eu aproximar aqui a tela, peraí. Da mesma forma, né, ó, alongo o meu fio, venho aqui entre os dois pontos, né, iniciais, passo por entre as duas alcinhas do ponto, dessa forma, a minha agulha, levo o fio pra lá, laço ele e levo ele lá pra trás, desse jeito. Ajusto com o fio aqui do novelo, pra ficar desse tamanhinho, né, o suficiente pra simular um ponto baixo, insiro pela frente, trago o fio lá de trás, laço e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer ponto baixo a volta toda, tá? Também sem o aumento. Eu vou fazer essa volta e vou medir com vocês também, para vocês verem o tamanho que vai ficar. Acho que é importante, né? Eu sinto muita falta disso em alguns vídeos que eu vou fazer alguma aula de alguém. Essa parte da pessoa medir para informar o tamanho que tá ficando a peça, para se a gente precisar fazer algum aumento ou não, né? Eu acho tão importante, ajuda tanto no resultado final, porque cada pessoa tem uma tensão, né? Então, às vezes, mesmo que você esteja usando o fio mais grosso, se você tem uma tensão de ponto muito apertada, talvez você precise fazer essa carreira que nem eu fiz a mais aqui, né? Então, por isso que eu acho super importante ter essa medida, tá? Então, é assim, é simples agora, só uma voltinha de pontos baixos. E eu já venho. Prontinho, amores. Ó, fiz aqui toda a minha volta de ponto baixo, vou medir com vocês. Ficou com 32,5, tá? Então, aumentou 1,5 centímetro da volta anterior pra cá. Então, se você quiser medir o seu, pra você ter uma noção, né? Eu acho que facilita, ajuda muito. Bom, agora a gente vai começar a parte do bico. Nosso bico é múltiplo de 14 pontos, tá? Então, eu preciso de 14 pontos para fazer um bico. Eu tenho 140 pontos aqui na minha peça, então, eu vou ter 10 bicos, tá? Então, finalizei aqui meu último ponto baixo, solto o fio, venho aqui entre os dois primeiros pontos. Opa, perdão, tamo longe de novo. Desculpa, detalhes técnicos, eu esqueço, perdão. Então, ó, fiz o meu último ponto baixo, soltei aqui, né, minha laçada, venho aqui entre os dois primeiros pontos, na verdade é bem no segundo, né? Pego o fio, levo lá pra trás, ajusto, entro aqui pela frente, puxo o fio pra cá e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes. Pulo 2 pontos de base, no terceiro prendo com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 6 correntinhas, por quê? Eu quero o meu bico bem alinhado com o meio da minha peça, tá? Na metade aqui, então, é por isso que eu faço desse jeito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Eu vou pular 4 pontos de base. 1, 2, 3, 4. No quinto, um ponto baixo, prendo, né? Agora, eu vou repetir aqui essa alcinha menor por 3 vezes. Então, 1, 2, 3, 4 correntes, pulo 2 pontos de base, no terceiro prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, pulo 2 de base, no terceiro prendo com ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, pulo 2 de base, no terceiro prendo com ponto baixo.
ficando desse jeito, tá? Então, eu vou ter sempre uma alça grande e 3 menores. Aqui, quando eu for finalizar, eu vou fazer as duas que faltam do lado de cá, tá? Então, vou fazer agora 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a minha alcinha maior. E pulo 4 na base. 1, 2, 3, 4. No quinto, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Pulo 2 no terceiro, ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Pulo 2 no 3, ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Pulo 2 pontos no terceiro, prendo com ponto baixo. Então, essa é a sequência que a gente vai trabalhar, tá? Então, sempre vai ter uma alça de 6 correntes e 3 alcinhas de 4 correntes. Uma alça maior de 6 e 3 alcinhas de 4 correntinhas, tá bom? Vou fazer isso toda a volta. No final, a gente vai ter que ter 10 alças dessa maior, tá? Então, quando eu chegar aqui no fim, eu mostro pra vocês como que a gente vai começar a próxima volta. Pronto, olha lá, fiz todinha a minha volta com as alcinhas, tá? Cheguei aqui, fiz uma, já tenho uma desse lado, agora eu vou fazer essa do meio. Essa do meio eu vou fazer diferente, tá? Vou fazer uma correntinha bem apertadinha, vou laçar meu fio, vou vir aqui nesse ponto baixo, vou fazer um ponto alto. Laçar aqui, ó, meu fio, tiro de 2, tiro de 2, tá? Então, tô simulando aqui as 4 correntinhas, e aí eu vou conseguir sair aqui bem do meinho dessa alcinha. Então, venho, faço um ponto baixo para marcar o meio, mais 4 correntes, 1, 2, 3, 4 correntes, prendo aqui na alcinha da frente de 4 correntinhas. Laço, agora aqui já tô com a alcinha de 6. Então, eu vou fazer uma sequência de 4 pontos altos, 3 correntes e mais 4 pontos altos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 correntes, laço e mais 4 pontos altos ali. Então, fiquei com um total de 8 pontos altos, tá? E as 3 correntes, que separam os 2 grupinhos de 4. Fiz essa parte, eu vou prender com ponto baixo na alcinha da frente. Prendo aqui com ponto baixo, dessa forma. 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho no ponto da frente, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes de novo, venho na próxima alça, um ponto baixo, tá? Então, agora, aqui na de baixo eu tinha 3 alcinhas, agora eu fiquei com 2 alcinhas. Já cheguei aqui na minha alça maior, então, vou repetir. 4 pontos altos. 4, 3 correntes de espaço e mais 4 pontos altos, tá? Formando esse bico aqui, não sei o nome disso. E prendo aqui na alcinha da frente com um ponto baixo, tá bom? Então, vai ficar desse jeito aqui agora a nossa voltinha, tá? Vamos ficar com 2 alças de 4 correntes. Na alça maior, a gente vai trabalhar 4 pontos altos, 3 correntes e 4 pontos altos. Vou fazer toda a volta e já venho aqui, pra gente iniciar, a gente vai fazer do mesmo jeito que fez aqui, nós vamos fazer aqui também, tá? Então, eu venho mostrar. Prontinho, olha, fiz todinha a volta, que nem eu falei pra vocês. Põe sempre numa mesa, abre, estica, né? Passa a mão na peça pra ela ficar certinha, tá? Então, prendi aqui com ponto baixo, que nem eu disse pra vocês que eu ia fazer. Vou fazer uma correntinha, laço. Aqui onde eu fiz o ponto baixo, passo a minha agulha, trago e faço o ponto alto, tá? Do mesmo jeito que eu fiz aqui nesse primeiro. Insiro aqui nesse espacinho minha agulha, trago o fio pra frente e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4 e prendo com ponto baixo na alcinha da frente.
laço o fio. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 8 pontos altos no total, mas eu vou explicar pra vocês como vai ser a divisão. No primeiro ponto, eu vou fazer um ponto apenas. No segundo ponto aqui, desses 4, eu vou fazer 2. Então, já fiz o meu primeiro aumento aqui. No terceiro, um sozinho. No quarto, eu vou fazer aumento, 2 pontos altos. Até aqui já tenho o total de 6. Aqui dentro dessa alcinha de 3 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. Agora, eu fiquei com 8. 2 correntes de espaço. E vou repetir a mesma coisa que eu fiz desse lado, do outro. Então, 2 pontos altos aqui, dentro da alça. 2 pontos altos no primeiro ponto. Agora, eu tô descendo, né? Então, é inverso. No seguinte, um ponto apenas. Nesse terceiro, 2 pontos. E no último, um sozinho, que esse último aqui equivale ao meu primeiro aqui do outro lado, tá? Então, novamente, 2, 4, 6, 8 pontos altos. Ficou igualzinho do outro lado. Prendo com ponto baixo nessa alcinha. Faço 4 correntes. E prendo na próxima alça com um ponto baixo. Laço e vou repetir no primeiro, um sozinho. No segundo, 2 pontos. Nesse terceiro, um sozinho. O meu último aqui, né, que é o quarto, 2 pontos. 2 pontos aqui dentro, onde eu tenho as 3 correntes. 2 de espaço. E vou repetir como um espelho tudo que eu fiz desse lado. 2 pontos altos aqui, onde eu tenho as 3 correntes. Nesse primeiro, como eu fiz do outro lado também. Aumento, né? 2 pontos altos. No outro, um só. No próximo, aumento. E no último, sozinho. Um ponto apenas. Prendo com ponto baixo na alcinha da frente, tá? Então, vai ficar assim agora o nosso biquinho, tá bom? Vou fazer toda a minha volta aqui e já venho com vocês. Prontinho, gente, olha, fiz toda a minha volta, que nem eu falei pra vocês, tá? Parei aqui. Agora, aqui, a gente vai finalizar com ponto baixíssimo, nesse ponto baixo aqui que a gente fez no começo, tá? Então, vou inserir minha agulha e vou prender aqui um ponto baixíssimo. Dessa maneira. Vou caminhar aqui nas correntinhas, opa, e 2, tá? Pra chegar no meio da correntinha. Aqui, agora, eu prendo um ponto baixo, dessa maneira, laço o fio. Vamos lá no primeiro ponto. Faço um ponto alto. Subo 3 correntes pra fazer o picô. 3 correntinhas, venho aqui dentro dessas 2 salsinhas do ponto, pego o fio, trago aqui pra trás, laço e tiro dos 2. Fiz o picô. Vou pular um de base no seguinte, vou repetir. Um ponto alto, 3 correntes pra fazer o picô. Dessa mesma forma. Pulo um de base, venho no seguinte. E vou repetir, ponto alto e picô. Pulo um de base, no próximo, um ponto alto e picô. Então, eu fiquei aqui com 4 pontos altos com picô, tá? Agora, laço meu fio e agora eu vou pular um ponto. Então, quando eu pular esse ponto, eu vou vir aqui já no meio. Venho no meio, faço um ponto alto, 2, 3 e fiz o meu picô.
Aqui, gente, eu vou dar uma dica, caso você queira fazer o picô de douradinho. Você vai fazer um ponto alto e uma correntinha, pulão de base, ponto alto, uma correntinha, pulão de base, tá? Aí depois você vai vir, então, fazendo os picôzinhos com a linha Encanto ou com qualquer outra linha dourada que você estiver trabalhando, se você quiser fazer desse jeito, tá? O acabamento, então, também dá, tá bom? Só separar por uma correntinha. Então, fiz aqui meu ponto alto e o picô, laço, vou fazer de novo no mesmo lugar, outro ponto alto. Então, nesse espacinho de 2 correntinhas, eu vou ter 2 pontos, tá? E outro picô. Então, vou trabalhar todinho o bico dessa forma. Vou pular o primeiro aqui, né? Que agora eu vou descer. A gente só não vai fazer picô lá no último ponto, que vai ser aqui embaixo, ó. Que aí depois a gente vai prender ponto baixo aqui. Então, só aqui que a gente não vai fazer. Pulo um de base, venho no próximo. E aí, a gente vai... Eu vou contar aqui os picôs com vocês. Vocês vão ver, tá? Então, é só fazer essa mesma repetição. Ponto alto, picô, pula um ponto da base. Pronto, ó, já cheguei no fim. Só vou fazer ponto alto aqui. Vou contar aqui com vocês, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 desse lado. 1, 2, 3, 4 desse lado. E esse aqui que ficou no meio, tá? Então, eu tenho um total de 9 picôs. Opa, perdão. 1, 2, 3, 4 desse lado. 1, 2, 3, 4 desse. E esse no meio. Então, 9 certinho, tá bom? Então, aqui fiz o meu último ponto alto. Agora, eu não faço picô, vou prender com o ponto baixo aqui, ó. Dentro daquela alcinha de 4 correntes. Então, agora, a gente vai fazer essa volta todinha dessa mesma maneira, tá bom? Sem segredo nenhum. Só fazendo os picôs e os pontos altos, né? Com picôs. E quando chegar aqui, no último, a gente não faz. Só faz o ponto alto e prende na alcinha, tá joia? Vou fazer o meu aqui e depois mostro o resultado final. Pronto, gente, olha, fiz toda a volta. Olha que lindo que ele ficou. Maravilhoso, né? Espero que o de vocês também tenha ficado. Eu só vou mostrar rapidinho aqui como você pode fazer o arremate. Você pode tanto finalizar com um ponto baixíssimo aqui, tá? Onde a gente fez esse ponto baixo, pode finalizar com ponto baixíssimo ou pode finalizar desse jeito, tá? Eu vou cortar meu fio aqui, vou deixar um bom pedaço aqui, uns 10, 15 centímetros, pra eu usar pra finalizar. Então, eu não puxei, prendi aqui, tá? Só cortei aqui o fio, tirei, né? Aí, vou colocar a minha agulha, vou pular o ponto baixo, vou vir entre o ponto alto e o ponto baixo. Aqui em cima, tá? Levo o fio de frente lá para trás. Aí, viro a peça e vou inserir aqui, ó, no ponto da onde tá saindo o fio. Vou inserir nessas 2 alcinhas aqui do ponto. De cima para baixo, assim, ó. Dessa forma. Desse jeito, eu simulo um ponto baixo aqui, ó, na minha frente, tá? Então, é dessa forma que eu faço. Aí, eu vou levar de volta pra cá, passo aqui, ó, por dentro do ponto baixo original. Vou descendo com o fio aqui, pra esconder ele. Eu vou levar ele até aqui, essa parte. Gente, eu percebi que eu tenho uma mania de falar ó. Desculpa, viu? Manias. Vamos lá. Ó, cheguei aqui. Ó, cheguei aqui nessa parte. Aí, vou passar meu fio aqui por trás, que eu acho que é o melhor lugar para fazer o arremate. Aqui, você pode tanto quanto desfiar o fio, né? Abrir para ficar 3 para um lado, 3 para o outro. E dar um nozinho para esconder. Passa uma alcinha para lá, né? Por aqui, por esse ponto. De 3 fiozinhos. Dá um nozinho e arremata. Ou você pode fazer assim mesmo. Vim aqui pôr um pinguinho de cola quente. Ou cola quente. Cola pano. Gente do céu, que atrapalhada.
Bom, agora eu vou mostrar como que ficou aqui tudo finalizado, tá? Pera aí. Pronto, agora sim, gente, olha lá que lindo. Viu que aquela subida daquele jeito fica bem imperceptível, fica bem escondidinho. A gente sabe porque a gente fez, né? Mas fica bem escondidinho, não fica tão aparente. É uma forma da gente fazer e valorizar mais ainda o nosso trabalho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, deixa o like, curte, compartilha, que aí vocês ajudam eu poder trazer mais conteúdos aqui pro canal, tá bom? Um beijo e até a próxima.